Bom dia, queridos, paz do Senhor. Vamos louvar ao Senhor. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não, não dá, sem Jesus não dá. Não, não dá, sem Jesus não dá. Não, não, não dá, sem Jesus não dá. Não, não, não dá, sem Jesus não dá. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não, não dá, sem Jesus não dá. Não, não dá, sem Jesus não dá. Não, 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 não dá, sem Jesus não dá. Não, 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 não dá, sem Jesus não dá. Não, não dá, sem Jesus não dá. Não, não dá, sem Jesus não dá. Não, 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 não dá, sem Jesus não dá para sempre. Amém. Louvado seja o Senhor. Sem Jesus não dá, né? E realmente não dá para viver sem Jesus, né? Agora nós vamos estar fazendo a leitura bíblica todos juntos, que se encontra lá em 1 Crônicas 29:11. Vamos todos juntos, irmãos. Tua és, Senhor, a magnificência, o poder, e a honra, e a vitória, e a majestade, porque teu é tudo quanto há, nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste sobre todos como chefe. Amém. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Neste momento, nós vamos estar assistindo um vídeo e logo após eu convido a irmã Leci, tá bom? Podem sentar, irmãos.
Jade. E eu sou o Neno. Nós somos da Beat Kids. Vem brincar com a gente na casa da vovó. Na casa da vovó tem muita alegria. Na casa da vovó é diversão todo dia. Na casa da vovó pode até rolar no chão, pode até comer com a mão. A comida da vovó é muito mais gostosa. Vovó mistura o macarrão com a farofa. Na casa da vovó tem boca e nariz, todo dia mais feliz. É o meu xodó, é o meu xodó. A casa da vovó é o meu xodó, é o meu xodó. A casa da vovó. Chiquinha feita a casa da vovó. A casa da vovó feita de amor. A casa da vovó tem muita flor e também tem o cocô. A gente brinca de casinha, a gente compra amarelinha. No quarto da vovó, o sol da caminha. Vovó deixa a terra buscar na carinha. Mas o mesmo é dormir na rede. Na sala da vovó a gente brinca com a bola. Na casa da vovó ela conta muita história. Não precisa lavar pé e nem nariz. O nome disso é criança feliz. É o meu xodó, é o meu xodó. A casa da vovó é o meu xodó, é o meu xodó. A casa da vovó é o meu xodó, é o meu xodó. A casa da vovó é o meu xodó, é o meu xodó. A casa da vovó. Bom dia, paz do Senhor. Ih, eu acho que o pessoal saiu tarde daqui ontem, né? Vou dar tempo para vocês encherem o pulmão de ar, tá bom? Vamos lá, estica aí para livrar o diafragma. Bom dia, paz do Senhor. Bom dia. Ai, agora acordaram. Por que nós passamos o vídeo aí da vovó? Alguém sabe dizer? Dia 26 de julho foi o dia da vovó. E nós aqui da igreja fizemos uma homenagem às vovós, aqui, às bisavós, no evento que teve da melhor idade. Meu nome é Leci Oliveira, meu esposo é Levi Gonçalves de Oliveira, e nós somos os responsáveis pelo núcleo junto do Ministério da Família. E hoje pediram a nossa participação aqui. Então, nós lembramos do vídeo, que muito agradou os idosos e até as crianças que estavam aqui no dia. E eu gostaria de agora, para você que é vovó, que é tia-avó, que é vó emprestada, porque mesmo que não tenha filhos, como eu, as pessoas eu chego numa loja, um lugar, fala com a vovó, por causa dos meus cabelos brancos e por causa da minha idade. Eu sou tia-avó e você também pode ser. E eu gostaria de estar lendo alguns versos para você de poesias que escreveram sobre os avós. Avós. Os avós são flores florescidas no jardim da vida, ajudando as sementes a se transformarem em flores. Casa dos avós é abrigo de sentimentos bons, onde tem comida quentinha, travessuras e muito amor, onde o amor se expande, sorrisos a todo instante, onde Deus se faz gigante, pois as orações dos avós valem mais que diamante. Avós criam memórias, eterniza momentos. Seu sorriso é o toque das travessuras. Seus braços abrigam os melhores abraços. Seu amor é gigante, que não dá para medir, somente sentir. Glória a Deus por isso, né? E isso tem sido uma realidade. Eu acho que todo mundo aqui tem algo para lembrar da avó, alguma recordação muito gostosa no seu coração. Mas a melhor coisa que a gente pode estar passando para os pequeninos, para até os netos grandes, são as histórias da Bíblia, são as verdades da Bíblia, o caminho da salvação. Aproveitar os momentos que você tem, que já não é de tanta responsabilidade, porque a educação cabe aos pais,
mas vocês têm sido rede de apoio, porque muitos têm que sair para trabalhar e vocês têm que olhar e acabam abraçando também essa responsabilidade. Mas aproveitar para falar das coisas eternas, falar do Deus Todo-Poderoso, o Deus que pode e traz mudança na vida de todo aquele que abre o seu coração e aceita Jesus como seu Salvador. Então, nesta hora, eu vou pedir que mesmo que você tenha um pouco de dificuldade, só as vovós, tias avós como eu, você que se considera avó, fique de pé e nós vamos orar por você, nós vamos abençoar a sua vida. Vanessa, venha fazer esta oração, por favor. Olha quanta avó bonita. Tem alguém para tirar foto, por favor? Tem alguém para tirar foto? Amém. Oremos, irmãos. Senhor Deus, louvado seja o teu nome, meu Pai, porque como diz a tua palavra, ainda na velhice florescerão. E eu quero, ó Deus, te agradecer por esse público aqui de pé, tão nobre, ó Deus, tão importante, porque assim não dizer, essencial na casa, na família. Muito obrigada, Senhor, pelos avós. Muito obrigada, meu Deus, pela figura, pela importância da função deles na casa. E certamente, ó Deus, função pautada na Tua palavra. Louvado seja o Teu nome, ó Deus, pelos avós da PIBCEP. Dê a eles, ó Deus, suporte emocional, saúde física, estrutura espiritual, para que eles possam continuar o seu legado, ó Deus, com sabedoria, com alegria. Muito obrigada, Deus, pela vida deles, pela importância deles para nós. Muito obrigada, Senhor, porque nós sabemos como é importante, ó Deus, na nossa estrutura, na nossa cultura, ó Deus, no nosso ser, a figura dos avós. Mesmo aqueles, ó Deus, que o Senhor coloca para ser os nossos avós, que não são de sangue, ó Deus, mas são de coração e são vindos de Ti. Senhor, agora eu quero te orar, ó Pai, por aqueles que são beneficiados, ó Deus, por esses avós. E por aqueles, ó Deus, que precisam também entender que, de alguma maneira, precisam suportar os avós. Nos abençoe, meu Deus. Abençoe aqueles que cuidam também dos avós. Senhor, que a nossa relação, ó Deus, seja saudável em Ti. Todos são importantes na Tua casa, Senhor. Todos são importantes na família. Que esses avós possam se sentir honrados dentro de seus lares, ó Deus, por nós, que ainda não chegamos lá. Mas em nome de Jesus, um dia chegaremos, se assim for sua vontade. Nos abençoe, ó Deus, e que a gente possa também, ó Deus, todos os dias, não apenas no dia dos avós, mas todos os dias honrar, ó Deus, as clãs, ó Deus, as cabeças brancas, ó Deus, aqueles que possam, ó Deus, estar com menos forças, mas com bastante sabedoria e força no Espírito, Senhor. Nos ajude, ó Deus, a honrar, ó Deus, porque isso, ó Pai, precisa vir de nós, de dentro para fora. Muito obrigada, ó Deus, e que eles possam, ó Deus, se sentir importantes na Tua casa. Obrigada, ó Deus, pelo Ministério de Famílias, no núcleo da terceira idade, que trabalha com estes irmãos, ó Deus, da melhor idade. Que eles também, ó Deus, possam estar supridos por Ti para continuar essa boa obra tão importante de abençoar a vida dos idosos da nossa igreja. Em nome de Jesus, nós te oramos e agradecemos. Amém. Eu gostaria que as irmãs sentassem e eu vou fazer uma pequena correção na minha fala. Quantos avós, vovô, estão presentes aqui? Vovô, fique de pé, por favor. É porque, por anos, mulheres sempre fazem evento para mulheres, mas agora existe o dia dos avós, não é o dia da vovó. Quando eu pedi para ficar de pé, ficaram só as avós. Mas a irmã Vanessa, sabiamente, na sua colocação na oração, ela incluiu os homens, porque ela falou os avós. Mas eu gostaria que você fique, quem tirou a foto das avós, tire dos avós, por favor. Abaixe a sua cabeça e eu vou fazer uma oração pela vida de vocês. Querido Deus, eu te agradeço pela vida dos teus servos, que como avós têm influenciado, têm tornado agradável a vida dos seus netos. Nós sabemos, Senhor, que muitas das vezes eles no silêncio, na sua brincadeira, na sua simpatia, têm trazido valores para a vida dos seus netos.
e como cristãos também tem influenciado para que todos eles venham a conhecer a Cristo Jesus como Salvador. E juntando a minha voz da tua serva Vanessa, eu te peço, Senhor, que as bênçãos pedidas ali sejam acrescentadas sem medida na vida de cada vovô aqui presente e também das vovós. Em nome de Jesus. Amém. Podem vos assentar. Oração nunca é demais, viu, irmãos? Então, quando a gente acontecer de eu pedir para orar de novo, a gente tem que aproveitar e entrar na brecha para receber a bênção também. Que Deus abençoe a todos. Amém. Irmãos, nessa manhã tem alguém que nos visita do lado direito? Não. Do lado esquerdo tem alguém que nos visita nessa manhã? Não tem não. Somos todos de casa. Nesse momento, irmãos, é um momento de dedicação, né? De bens e vidas. Estaremos fazendo uma leitura, todos juntos. Leitura bíblica que se encontra lá em Salmos 126, 3. Vamos ler todos juntos? Grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, esse é o momento, né? O momento onde nós devolvemos ao Senhor aquilo que Ele nos tem dado. É um momento para toda a igreja, mas não é um momento só de devolver dinheiro, né, financeiramente, mas de colocarmos também o nosso coração, que é a oferta mais preciosa, né, do Senhor, que é o nosso coração como oferta viva. E lembrando para todos, né, que nosso pastor está de férias, mas semana que vem ele já estará conosco, tá bom? Meus irmãos, vamos colocar de pé? Certamente o Senhor já está nos preparando a sua palavra, nós vamos ter alguns minutos para ficar sentados. Nós vamos cantar um louvor que começa dizendo: eu sou grato. Você é grato essa manhã? A gratidão é uma escolha, não é, irmãos? Gratidão é uma escolha, você só desenvolve se você quiser. Dentro de uma percepção real de grandes coisas fez o Senhor por nós. Meu irmão, as tribulações, elas também são reais, mas elas não precisam tirar de nós o senso da gratidão, porque nós somos um povo abençoado por Deus, amém? Então nós vamos dizer, com esse lindo louvor, eu penso que todos saibam, aquele louvor que diz: eu sou grato por tudo que tenho. E nós vamos dizer aos céus, irmãos, mas o irmão do seu lado vai ver sair da sua boca o testemunho de gratidão. E isso é muito importante, que isso aconteça na sua casa, para que seus filhos possam ver sair da sua boca a gratidão e que eles possam aprender a ser gratos por tudo que Ele tem, porque o Senhor, na sua palavra, prometeu que o justo, ele não mendigará o pão e nem a sua descendência passará necessidade. Então creia nisso. Nós não somos povo miserável. O Senhor supre a nossa alma, o nosso corpo e o nosso espírito. Então nós vamos cantar com a verdade de um povo que não está carente da graça de Deus. Louvemos ao Senhor.
dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Só a igreja, Cristo será sempre minha canção. Amém. Irmãos, só para destacar, nós não estávamos cantando não. Nós estávamos falando Jeová. Jeová. Esse é o motivo da nossa canção. Porque às vezes a gente canta, a gente acha que a gente está cantando, fazendo sons. Não, nós estávamos falando o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Agora eu gostaria de pedir o pastor Almir para estar orando pelos dízimos, pelas ofertas e pelo pregador desta manhã. Logo após nós estaremos ouvindo a palavra. Tem alguém que fez aniversário essa semana, esses dias? Alice. É meu. Irmã Alice? Pode vir aqui à frente, por favor, irmã. Teve mais alguém. Mary. Foi semana passada. Senhor nosso Deus e Pai, na Tua presença, ó Deus, estamos mais uma vez neste santo lugar, ó Deus, para rendermos a Ti toda a honra e toda a glória que a Ti são devidas, ó Pai. Obrigado, ó Deus, pela presença de cada irmão aqui nesta manhã. Aqueles que não puderam, ó Deus, Tu sabes o motivo, possas estar também falando aos corações deles, ó Deus. Obrigado, meu Pai, por esta nobre irmã que está aniversariando. Abençoe a sua vida, meu Pai. Auxilia, ó Deus, cuida dela, Senhor, nas suas tribulações, nas suas problemáticas, ó Deus, nas suas adversidades. Cuida dela, Senhor, a fim de que a sua vida possa ser, ó Deus, uma vida feliz, apesar das dificuldades, ó Deus, mas Tu possas alegrar o coração da Tua serva com a Tua presença gloriosa. Meu Pai querido, obrigado pela Tua igreja, ó Deus, que se reúne para o louvor da Tua glória nesta manhã. Obrigado pela vida de cada irmão, ó Deus, que rompeu o sono
e o cansaço para estar aqui, ó Deus, que seja um culto, ó Deus, abençoador. Possamos sair daqui, ó Deus, com nosso coração feliz e robustecido, Pai, para mais uma jornada diária. Obrigado, ó Deus, por aqueles servos que puderam contribuir nesta manhã, que trouxeram, ó Deus, as suas ofertas, seus dízimos. Abençoa-os, ó Deus, dando-lhes sempre, ó Deus, fartura, a fim de que possam, ó Deus, ter a sua manutenção, ter o seu cotidiano suprido pela tua dadivosa mão. Pai querido, agora eu coloco nas tuas mãos nosso amado Rafael, que vai nos trazer a palavra, Senhor. Abençoa o teu servo, dá-lhe, ó Deus, paciência, dá-lhe, ó Deus, tranquilidade, sobretudo, ó Deus, a tua unção, a fim de que ele possa falar, ó Deus, aquilo que o Senhor já falou a ele, Pai. Fica conosco, Pai, e continue recebendo o nosso culto, porque nós o fazemos em espírito e em verdade. Em nome de Jesus nós te oramos, Pai. Amém, Senhor. Amém. Parabéns, minha amada. Deus te abençoe. Pode sentar, irmãos queridos. Bom dia, irmãos. Pastor Rafael, por favor. Irmãos, já foi apresentado o preletor, já oramos também. E no próximo trimestre nós estaremos aplicando aqui na Escola Bíblica Dominical Fundamentos da Fé Batista. O pastor Tiago estará dando, acredito que ele também vai escolher algumas pessoas também. O autor está aqui, do meu lado. Ele é o tio da Bel. E é um livro muito bom, então tenho certeza que os irmãos vão aprender bastante. Aqui fala sobre tudo e algo mais. Então isso é importante. E vai ser abençoador, com certeza, pastor. Então os irmãos que já quiserem adquirir, eu só estou aqui com cinco livros apenas, mas existe o livro virtual também, que a gente pode disponibilizar através da Amazon, e é só me pedir o link que eu vou repassar. Ela é um valor mínimo, né, pastor? R$7. Então, vocês poderão adquirir. Quem tem o aplicativo Kindle, né, já vai direto também, então é bem melhor ainda. Então, vocês podem adquirir já desde já começar já estudando, para quando outubro chegar, então, esse livro vai cuidar na mão do pastor, ele vai ver para quem é que ele vai distribuir, tá bom? Deus abençoe, pastor. Amém. Bom dia, irmãos. Graça e paz. Uma alegria estar de volta aqui. A minha tia falou que é a sexta vez, é por aí, quinta, sexta vez, contando aí também com o culto de ordenação do Tiago, né? E é uma alegria podermos estar de volta nessa manhã. Infelizmente hoje eu não estou aqui acompanhado da minha família, vim só, mas trago um abraço da Priscila, minha esposa, também dos meus filhos, né? O Lucas ainda não fala, ainda não está pronto para falar, está com 11 meses só, mas trago um abraço aqui da Pri, da Maluzinha e também da nossa igreja lá, a Igreja Batista Central de Campinho. E é uma alegria estar retornando a essa casa aqui nessa manhã. Espero que Deus venha falar aos nossos corações. E eu quero te pedir para abrir sua Bíblia lá no livro de Neemias, capítulo 8. A nossa leitura ela vai do verso 1 ao verso 8 do livro de Neemias. O tema da nossa pregação nessa manhã é o reencontro com a Escritura. Neemias capítulo 8, do verso 1 ao verso 8. Obrigado, meu irmão. Amém? Achamos? Neemias 8, então, do 1 ao 8, diz assim a palavra. Eu vou ler aqui na versão que eu trago comigo, que é a Almeida atualizada, mas você pode acompanhar na sua versão, na sua Bíblia, mas estejamos atentos ao que a palavra de Deus nos diz. Chegando o 7º mês,
estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. Assim Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e perante todos os que podiam entender o que ouviam, e no primeiro dia do 7º mês. Leu nela de frente para a praça que está diante da porta das águas, desde o início da manhã até o meio-dia, perante homens e mulheres e os que podiam entender. E os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que tinha sido preparado para esse fim. Estavam em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias, Maacéias, e à sua esquerda, Pedaías, Misael, Melquias, Azum, Asdabana, Zacarias e Mesulão. Abriu Esdras o livro à vista de todo o povo, porque estava acima de todo o povo, e abrindo ele, todo o povo se pôs de pé. Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, amém, amém, levantando as mãos. Então se inclinaram e adoraram ao Senhor com o rosto em terra. E os levitas Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maacéias, Quelita, Azarias, Josadabe, Anã e Pelaías ensinavam a lei ao povo, e o povo estava no seu posto. Leram no livro da lei de Deus, esclarecendo-a e explicando o sentido, de modo que o povo pudesse entender o que se lia. Amém? Até aqui, que o Senhor nos conceda entendimento na sua palavra nessa manhã, em nome de Jesus. Esteja atento, se desvincule de tudo aquilo que possa te distrair nesse momento. Vamos buscar compreender aquilo que a palavra de Deus nos traz nesse dia. Irmãos, algumas questões introdutórias aqui para a gente poder se contextualizar, para a gente poder ter o contexto do que está acontecendo. Primeira coisa, é importante a gente compreender que os livros de Esdras e Neemias, eles, apesar de na nossa Bíblia eles serem separados, originalmente eles não são um volume apenas, e contam um momento da história de Israel, que é o momento da restauração, tanto da restauração física, a cidade, o templo, os muros, como principalmente da restauração do culto, a vida espiritual daquele povo. Então, Esdras e Neemias é um volume apenas. Na nossa Bíblia, ele está separado como se 2 livros fossem, mas originalmente nós temos aqui um único livro, que é contínuo. Então, se você ler Esdras e Neemias, você está lendo um trecho da história de Israel pós-cativeiro babilônico, com o povo retornando, o povo de Judá e Benjamim, as únicas 2 tribos que sobraram, retornando para a sua terra, para Jerusalém, começando esse retorno lá no 5º século antes de Cristo, por um decreto, por um edital do rei Ciro, que ordena, e vai a primeira caravana de Zorobabel retornar para Jerusalém para a reconstrução do templo. Anos depois, nós temos Neemias indo para Jerusalém para a reconstrução dos muros, quando ele sabe que os muros da cidade foram destruídos e a cidade está em completa ruína. Então, Neemias, que era mordomo do rei Artaxerxes, é enviado por esse rei a retornar para Jerusalém e reconstruir. E ali Neemias, ele é colocado como governador, e ele, como governador, ele vai presidir essa reconstrução. Esdras vai para Jerusalém antes de Neemias, né? Aqui, esse trecho que nós estamos lendo, do capítulo 8, é 13 anos após a chegada de Esdras em Jerusalém, que você vai ler lá no livro de Esdras. Esdras, ele vai para Jerusalém antes de Neemias, ele começa o seu ministério, que é o ministério de restauração da vida espiritual do povo.
ele chega a Jerusalém já com o templo reconstruído, é o templo de Zorobabel, é o segundo templo, que você vai ler, né, no livro de Esdras, que os mais velhos que chegaram a contemplar o templo de Salomão, quando veem os fundamentos do templo de Zorobabel ser lançados, eles choram, porque eles lembram da grandiosidade do templo de Salomão, e eles veem que o segundo templo é muito menor do que aquele grandioso, suntuoso templo de Salomão, né? A Bíblia diz que eles choram quando eles veem aquela construção iniciar, um saudosismo, né, de um tempo que eles já não viveriam mais. No entanto, o templo é reconstruído, Esdras chega a Jerusalém e ele começa um trabalho ali de restauração da vida espiritual daquele povo. Tempos depois chega Neemias, começa-se a reconstrução dos muros. E agora no capítulo 8, tanto o templo como o muro e até mesmo as casas de muitos judeus já estão reconstruídos aqui. Então nós temos agora uma cidade pronta para recomeçar, fisicamente falando. Aquela cidade já estava pronta, mas ainda faltava algo. Ainda faltava algo que já havia começado, mas ainda não estava concluído. A obra física tinha sido concluída, mas ainda havia uma outra obra muito mais importante do que a física a ser concluída, que já estava em andamento, mas que precisava agora ser coroada. E como que essa obra é concluída? A obra da restauração do culto de Israel, a obra da restauração da vida espiritual, ela começa aqui, no versículo 8, no capítulo 8, quando o povo, na figura dos seus líderes, né, quando nós lemos aqui o povo pede para Esdras, na verdade não vem aquela multidão inumerável de pessoas falar com Esdras. Os líderes, né, os líderes do povo vão até o sacerdote Esdras, que era sacerdote e escriba, e eles pedem para Esdras o quê? Traga-nos o livro da lei. Leia para nós o livro da lei de Moisés, que foi estabelecido pelo Senhor. E naquele momento, então, começa um processo, irmãos, de renovação espiritual. Na verdade, não um processo, né, mas a coroação desse processo que já havia começado com a reconstrução do templo. E é interessante porque nós temos nesse texto aqui, para nós, um indicativo de como é um processo de restauração, de renovação espiritual. E pelo que a gente vê e vai procurar entender aqui no texto, irmãos, é bem distante daquilo que muitas pessoas entendem aí hoje em dia, né? A gente vê muitas vezes eventos, cartazes, né, falando grande encontro de avivamento. Já viram isso por aí? Grande encontro de avivamento. A gente vê muito isso por aí, né? A palavra avivamento, infelizmente, ela é uma palavra muito mal utilizada, porque ela acaba sendo esvaziada do seu sentido, porque um avivamento, de fato, quando ele acontece, e a história da igreja está repleta deles, você pode procurar os grandes avivamentos, né, que aconteceram ao longo da história da igreja. Quando acontece um grande avivamento, o povo é impactado, mas ele é impactado de maneira profunda em todas as áreas da sua vida. O avivamento ele não se trata de um evento com hora marcada, com dia e hora marcada, com preletor convidado para aquele momento, mas o avivamento, na verdade, é um grande mover de Deus que ele realiza sobre o seu povo e ele transforma completamente a vida daquele povo. O povo de Israel está há pelo menos 200 anos com o seu culto completamente decadente. Se você for olhar para a história de Israel aqui, o último grande rei que esteve diante daquele povo e que promoveu uma grande renovação espiritual foi Josias. Depois de Josias não teve mais nenhum. E Josias ele reina mais ou menos uns 200 anos antes desse evento aqui. Então, nós temos aqui 2 séculos de história, é bastante coisa, né? 2 séculos de história com um culto completamente esvaziado de sentido. E agora nós temos, terminada todas as obras, o povo indo até o sacerdote do Deus Altíssimo, Esdras, e pedindo, mostra-nos o livro da lei, leia para nós o livro da lei.
A gente quer conhecer aquilo que está na lei do Senhor. E aí, irmãos, nós entendemos, para começar, que toda grande renovação passa por um reencontro com a Escritura. Precisa passar por um encontro com a palavra de Deus. Não há renovo, restauração, avivamento, se não houver encontro com a palavra de Deus. A palavra de Deus está no centro. Então, o versículo 1, eu gostaria, então, de passar a expor aqui o texto com os irmãos, para a gente poder compreender o que a palavra tem a nos ensinar nessa manhã. O versículo 1, nós lemos, né, chegado o 7º mês, esse 7º mês é o mês da festa dos tabernáculos, eles estão há poucos dias de iniciar a festa dos tabernáculos. Chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça diante da porta das águas e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. Então, como nós vimos, né, no capítulo 7, versículo 1, a gente vai ver a conclusão da reedificação dos muros. E na sua providência, Deus ele completa a reedificação da vida espiritual do povo agora, nesse momento aqui. E isso fica muito claro, dado que parte dos líderes o pedido para a leitura do livro da lei. E Deus, irmãos, ele não começou, como eu disse, ele não começou esse movimento aqui, nesse tempo aqui. Ele começa antes. Lembra, Zorobabel ele volta 90 anos, pelo menos, antes de Esdras começar a ler o livro da lei. 90 anos atrás, eles voltaram para Jerusalém para a reconstrução do templo. Aí vocês vão lembrar, né, que Sambalate, aquela galera lá dos samaritanos, eles embargam a obra fica quase 20 anos parada, vai atrasando tudo. Enfim, todo aquele processo de reconstrução leva, no total, templo, casas, muro, 93 anos. E agora está aqui Esdras, há 13 anos já em Jerusalém. E aí muitos poderiam pensar o seguinte, caramba, Esdras está lá há 13 anos, quase 15, talvez 15, se você for arredondar. Pô, só agora é que o povo se liga, só agora que o povo procura ele para poder conhecer a palavra. Pô, que ministério é esse de Esdras? Alguns, hoje em dia, tomando como base o nosso padrão de sucesso, poderiam olhar para o ministério de Esdras e pensar que o ministério de Esdras foi um fracasso. 15 anos um sacerdote ali não conseguiu fazer nada, um ministério insignificante. Mas não é assim não, irmãos. No reino de Deus, nenhuma obra passa despercebida. E Esdras foi levantado com um propósito, de lançar as bases para algo grandioso que o Senhor faria. E faria por intermédio dele mesmo. Por intermédio dele mesmo. Você imagina 15 anos uma pessoa fazer um trabalho de restauração, que não é fácil. Tem pastores aqui, né, os irmãos conhecem, o trabalho de plantação de igreja é um, e o trabalho de você reconstruir é outro. Revitalizar a igreja é um trabalho muito árduo, irmãos. Eu falo isso por experiência própria, porque esse tem sido o nosso trabalho ali em Campinho. Você plantar é uma coisa, você começar do zero, você tem um grupo ali com você, né? Começa a trabalhar, começa a evangelizar, as pessoas vão chegando, esse é um trabalho. Outro trabalho é você chegar em um ambiente já estabelecido para você revitalizar algo que, por várias circunstâncias, acabou se perdendo ao longo do tempo. É um trabalho desgastante, é muito desgastante, mas o Senhor ele tem propósitos, ele tem propósitos, e nenhuma obra passa despercebida, e muitas vezes a gente olha, caramba, mas parece que o negócio não anda, parece que a coisa não avança, mas Deus está vendo, irmãos, no momento oportuno, na providência dEle, Ele já separou o tempo para fazer aquilo que Ele estabeleceu, e foi exatamente o que acontece com Esdras. Passam-se 13 anos desse homem. Você nem ouve falar de Esdras e Neemias. Agora que ele aparece. Agora que Esdras aparece. 8 capítulos depois é que ele é citado aqui. Neemias agora sai de cena. E quem aparece agora é o sacerdote Esdras, que já estava lá antes dele. Né? E aí, nem sempre os resultados são imediatos. Ou seja,
15 anos de trabalho. Qualquer um poderia pensar, poxa, isso aí não vai dar em nada não. Pelo contrário, agora é que o Senhor vai coroar esse trabalho. E nem sempre, irmãos, os resultados são imediatos. Aprenda isso, o tempo de Deus não é o nosso tempo. Ok? Deus tem os seus meios e planos, e não são os nossos. Deus tem o tempo determinado para todas as coisas. E no tempo determinado, Ele há de fazer aquilo que Ele estabeleceu. E os resultados nem sempre são imediatos. Pelo contrário, muitas vezes a gente parece que está demorando muito. Mas calma, coloca nas mãos do Senhor, descansa no Senhor. Entenda que Ele tem um tempo oportuno para todas as coisas. E esse tempo não está sujeito ao nosso tempo. Pelo contrário, nós é que estamos sujeitos ao tempo dele. Então, o ministério de Esdras, até aquele momento, não havia experimentado um grande avivamento do povo. Nada grandioso foi citado até aqui, ok? Mas a partir do capítulo 8, 9, 10, você vai ver que o povo é transformado, a vida espiritual daquele povo é transformada. Não por causa de Esdras, mas por causa do poder de Deus que age a partir de um reencontro do povo com a palavra do Senhor. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Então, aquele homem de Deus, ele continuou servindo ali com fidelidade, e não há trabalho sem valor no reino de Deus, se feito com fidelidade. Você tem sido fiel ao teu Senhor? Você tem sido fiel àquele que te chamou para fazer o que você tem feito na sua obra? Então, creia que Ele está olhando isso. Ele está te fortalecendo. No momento oportuno, Ele vai te conceder a alegria de ver os frutos do trabalho, irmãos. Você precisa crer nisso. E aquele homem permaneceu ali fiel, trabalhando na obra, e agora o Senhor dá a ele, certamente, a alegria de ver todo um povo se rendendo diante da palavra de Deus, não dele, mas do Senhor. E talvez, se olhássemos com os nossos olhos atuais, Esdras teria sido mandado de volta lá para a Babilônia. Rapaz, volta para lá que teu ministério aqui não está bem, não. Mas, graças ao Senhor, aquele homem perseverou, a congregação perseverou com ele, e então nós chegamos a esse ponto. E no verso 2 nós lemos: assim Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e perante todos os que podiam entender o que ouviam no primeiro dia do 7º mês. Se atente para aquilo que a palavra diz. Olha, trouxe a lei perante a congregação, irmãos. Esse é o papel de um servo de Cristo. Esse é um papel de todo pastor, de todo servo do Senhor. Apresentar a palavra de Deus à congregação. É isso que precisa ser feito. Trouxe a lei perante a congregação. É o papel de um verdadeiro servo, de um verdadeiro pastor, de um fiel pregador. A congregação, ela precisa ter como centro da sua existência a Escritura, a palavra de Deus. E disso decorre todo o restante da vida em comunidade no que tange a igreja. Tudo o que a igreja faz, tudo o que a igreja almeja, tudo o que a igreja planeja, projeta, precisa estar em consonância com aquilo que a palavra de Deus prescreve, irmãos. Porque se não for assim, sobre o que nós estaremos fundamentados? Diz para mim. Sobre a areia. Porque sobre a rocha edifica o homem prudente. E quem é a rocha? Quem é a rocha da nossa salvação? Quem é? Jesus Cristo. E quem é Cristo segundo o apóstolo João? No começo do Evangelho de João, capítulo 1, ele é o Logos, a palavra, o Logos de Deus. Cristo é, na sua plenitude, na sua perfeição, a consolidação de tudo aquilo que a palavra de Deus prescreve. Tudo se realiza nele. Colossenses diz que nele habita a plenitude. Ele é a exata expressão da glória de Deus. Então, a palavra como centro da vida da igreja é, obviamente, por consequência, Cristo como centro da vida da igreja. Então, aquele homem chamado Esdras, ele traz a palavra para a congregação. A congregação de Israel agora está diante da lei do Senhor.
não está mais diante de um sacerdote, mas é diante da lei do Senhor, que será lida por um homem, sim, assim como eu estou lendo aqui nessa manhã para os irmãos. É um homem lendo, mas a palavra não é desse homem, a palavra é de Deus. A palavra é de Deus. Então, irmãos, a gente vive, infelizmente, um tempo, né, de esvaziamento disso. Infelizmente, a gente olha TV, internet, tanta coisa sendo ensinada que a gente sabe que não vai muito longe, né? Porque não tem fundamento bíblico. Não tem a Escritura como fundamentação. Tem somente ideais humanos, né? Ideias humanas, valores, propósitos mundanos. Não tem a palavra como fundamento. Então você precisa louvar a Deus porque Ele tem te dado a oportunidade de congregar em uma igreja onde a palavra de Deus, ela é prioridade no centro da vida da igreja. Você precisa louvar ao Senhor por isso, porque isso é um privilégio. Isso é um privilégio para a igreja, isso é um privilégio para os pastores, isso é um privilégio para você individualmente falando. Porque é isso que traz crescimento, maturidade, isso que ajuda a desenvolver a sua vida espiritual. Qualquer outra coisa que tome lugar da Escritura na centralidade da vida da igreja faz com que o povo se desvie para o pecado. Qualquer coisa que você coloque no lugar da palavra vai fazer com que o povo se desvie, ainda que você faça com as melhores intenções. Ainda que seja com as melhores intenções. Mas se a palavra deixa de ter a primazia, alguma coisa errada está acontecendo. Certamente o povo se desviará. É só uma questão de tempo. Porque é a palavra que nos corrige. Se você tira o instrumento de correção, o que acontece? Sem lei, o povo se corrompe. Sem lei, o povo se corrompe. E a palavra de Deus é lei para a nossa vida, né? Não é o que nós dizemos? Ela é o que para nós? A nossa regra de fé e prática. Fé e prática, fé e conduta. Agora, olha só comigo o versículo 3 aqui. Leu nela de frente para a praça, que está diante da porta das águas, desde o início da manhã. Olha só, olha quanto tempo Esdras leu, hein? Desde o início da manhã. Que horas que a gente está acostumado a ver o amanhecer? Dependendo, se for verão, 5 horas da manhã, o sol já está batendo forte lá na tua janela, né? Aqui, como aqui no Rio, praticamente é verão o ano inteiro, 5 e meia já está amanhecendo, não é isso? A palavra de Deus está dizendo que ele começou a ler no início da manhã, na alvorada, né, o alvorecer do dia, e ele foi até o meio-dia lendo. A gente está falando aqui de um tempo sem ar-condicionado, a gente está falando de uma cidade no meio do deserto, quente, calor, e o pessoal, a gente vai ver aqui, estava em pé. Eles estavam em pé, não estavam sentados. Olha aí, vamos continuar. Desde o início da manhã até o meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender. E os ouvidos do povo estavam atentos ao livro da lei. Irmãos, olha, 2 coisas que eu destaco aqui nesse versículo para a gente. A primeira é o tempo dedicado. E a segunda coisa é a atenção dedicada. O tempo dedicado a ouvir a palavra e a atenção dedicada a ouvir a palavra. Porque tempo sem atenção não tem valor. Tem valor? Não tem. Você pode ter muito tempo ali falando e a pessoa não está nem aí para o que você está dizendo. Está pensando em outra coisa, não é assim? E a atenção também, se for dada àquilo que não importa, tem valor? Também não tem valor. Agora, tempo dedicado, mais atenção dedicada, isso tem muito valor no reino de Deus. E aqui o povo está de pé, ouvindo a palavra ser pregada, por horas a fio, e a palavra diz que os ouvidos do povo estavam atentos. Estavam atentos, eles estavam prestando atenção no que estava sendo lido, no que estava sendo proferido. Irmãos, isso é tão raro hoje para a gente, né? Poxa vida, a gente lê na palavra, a palavra nos ordenar, lá em Efésios capítulo 5, remi o vosso tempo, porque os dias são maus. Remi o vosso tempo. E antes, o apóstolo Paulo diz, olha, não vivam como nécios, mas vivam como sábios. Por isso, remi o vosso tempo, porque os dias são maus. Quem não sabe, quem não aprende a remir o tempo, irmão, vive como nécio. Você sabe o que é nécio?
O Nécio é louco, é o louco. Não vivam como loucos, mas como sábios, porque aquele que não sabe remir o tempo, aquele que não sabe dedicar tempo ao que verdadeiramente vale a pena, é louco, não é sábio, mas é comparado ao louco, que está gastando aquilo que há de mais precioso que Deus lhe deu em coisas que não edificam. É isso. Quando nós não remimos o tempo, nós estamos gastando uma moeda que não se repõe. É uma riqueza que não se repõe. Existe um provérbio chinês que diz, né, que 3 coisas que não voltam atrás. 3 coisas que não voltam atrás. A palavra maldita, a flecha lançada e o tempo perdido. São 3 coisas que você não recupera. A palavra que foi maldita, já foi, já era. Vai estragar, não tem jeito. A flecha que você lança, não tem como você ir lá e pegar a flecha, não tem como. E o tempo que você perdeu. Como a gente perde tempo, né, irmãos? A gente tem aqui um povo, talvez mais de 6 horas, 6, 7, 8 horas ouvindo a palavra ser lida, de pé, ouvidos atentos. E muitas vezes a gente fica com dificuldade, meia hora, 40 minutos, a perna já fica adormecendo, já dá vontade de ir ao banheiro, dá vontade de beber água, é o celular que vibra no bolso, é mensagem que chega, dá vontade de olhar as redes sociais, né? A gente já começa a se mexer, olha para o relógio, o pastor está demorando, já, imagina, né, irmão? Menos de 1 hora. Não estou dizendo que eu vou pregar 1 hora aqui agora de manhã não, tá, irmãos? Mas só para a gente comparar, nível de comparação, tempo e atenção. Tempo e atenção. Dedica tempo da sua vida à palavra de Deus. Você precisa ter um encontro com a palavra do Senhor, porque é somente na palavra do Senhor que a sua vida será edificada. Ah, mas pastor, eu participo de todas as programações da igreja. Amém, que o Senhor te conserve assim, meu irmão. Porém, aprender com Deus só por meio da sua palavra, e você só aprende quando você dedica tempo e atenção. Ah, pastor, todos os dias eu leio 1 hora e leio o máximo de capítulos da Bíblia que eu puder. Irmãos, Deus não está preocupado com a quantidade de capítulos que você está lendo, mas com a qualidade da sua leitura. O que adianta você ler 10, 20 capítulos em 1 hora e não apreender nada? Não é verdade? Talvez seja melhor você ler 3, 4 em 1 hora, mas ler bem lido, meditar, orar sobre aquilo que você leu, pedir a Deus que te faça entender, pedir ao Espírito Santo que abra o seu entendimento, que ilumine o seu entendimento, a sua leitura, te dê conhecimento que transforme, que restaure, que renove a sua vida espiritual. Você precisa de dedicar tempo e atenção na sua vida particular e na vida como igreja. A igreja precisa estar atenta. O centro do culto, irmãos, é a palavra de Deus. A igreja pode não conseguir fazer muitas coisas durante o culto, mas jamais pode terminar um culto sem a palavra de Deus ser pregada. Jamais. Nas férias passadas, a gente teve uma experiência que na minha vida foi a primeira vez. Não sou tão experiente assim, né? Ainda não cheguei nos 40, estou perto, mas nunca tinha visto isso acontecer. Nós fomos, nas férias, fomos visitar uma igreja próximo da nossa casa, de mesma fé e ordem. Estou falando aqui do nosso meio, ok? Mesma fé e ordem. Fomos lá visitar, nunca tínhamos ido. Chegamos lá, estava tendo um evento, uma entrega de certificados, enfim, um culto bem festivo. E ok, e a hora foi passando, e eu esperando o momento em que a palavra seria pregada, e a hora foi passando, até que, irmão, vamos levantar, vamos orar, porque a gente está chegando ao fim. Eu olhei para minha esposa e falei, ué, gente, o que houve? Não teve pregação. Foi dedicado um culto de domingo à entrega dos certificados, eles, enfim, têm algum programa, algum trabalho social, algum curso, né? Estavam ali certificando as pessoas, houve louvores, muitas pessoas ali sendo certificadas, falando do curso e tal, papapá. Terminou o culto, não teve pregação, irmão, não se leu a Bíblia. Eu me levantei e fui para casa com a minha família, fui para casa com a minha esposa e falei, olha, eu não volto mais. Porque não é possível. Como pode, num culto público,
um culto público, onde você tem visitantes ali, você tem pessoas que não conhecem a palavra, não conhecem Jesus, você tem pessoas ali que precisam ouvir o Evangelho e precisam conhecer o poder do Evangelho, a palavra ser pregada. Como pode, numa reunião do povo de Deus, a palavra de Deus não ser mencionada? Irmãos, isso não cabe na nossa realidade, não pode ser assim. Não podemos nos acostumar com isso, de maneira alguma, porque se nós nos acostumamos com isso, há algo muito errado conosco, porque se nós tiramos da nossa vida como igreja o que mantém a igreja de pé, que é o alicerce dela, é o Logos sendo pregado, é a palavra sendo pregada, a verdade que liberta sendo pregada, se eu tiro isso, o que sobra? Diz para mim, o que o homem consegue entregar que é mais precioso do que a palavra de Deus? Diz para mim, o que você pode entregar e que é mais precioso do que a palavra de Deus? Nada. Nada, irmãos. Então, aquilo me entristeceu. A gente foi para casa, aquilo me marcou. Nunca tinha visto aquilo acontecer. Nunca tinha visto aquilo acontecer. Aquilo foi marcante para a gente. A gente precisa estar atento, irmãos. Porque certamente esse tipo de situação, ela não acontece da noite para o dia. Não é da noite para o dia. O culto de Israel, ele não se corrompeu da noite para o dia. Não foi. Não foi num belo dia, está tudo bem, você dorme no dia seguinte e está tudo destruído. Não é assim. Não é assim que acontece. As coisas vão acontecendo de maneira progressiva. É progressivo. Progressivo. Você vai começando a abrir mão de determinados princípios, de determinados valores, até que chega num momento que Deus abre os teus olhos e você olha para trás e você vê o quão longe você já está. Mas o Senhor é gracioso, glória a Deus por isso, e Ele sempre nos dá a oportunidade de retornarmos, enquanto a vida há esperança, mas que nós não precisemos acordar distantes de casa assim. Pelo contrário, é por isso que a palavra de Deus diz que aquele que está de pé, cuide para que não caia, esteja sempre vigilante. Como igreja e como cristão, individualmente, na sua casa, no meio da sua família, no seu trabalho, esteja vigilante. O quanto da palavra tem norteado o seu dia a dia? Você já parou para pensar nisso? Já parou para pensar? Durante um dia inteiro, quanto da palavra tem norteado o seu dia? Será que ao acordar, você tem dado atenção primeiro ao celular? Ou será que ao acordar, você procura se alimentar da palavra de Deus? Será que, no seu trabalho, no momento que você tem livre, a primeira coisa que você pega é uma olhada nas redes sociais? Ou será que você aproveita para poder dar uma lida? Ainda que seja com pouco tempo, mas pelo menos para você poder ler, orar, hora do almoço, pelo menos para você se reabastecer, abastecer o teu espírito, fortalecer o teu espírito, sabe? Isso é vida, irmãos. Isso aqui é vida, é altamente aplicável aqui. A gente não está falando de uma realidade distante da nossa, a não ser pelo tempo, muito tempo que nos separa, mas são homens como nós, homens e mulheres como nós, ok? Os mesmos pecados, as mesmas tentações, as mesmas dificuldades, como nós. A gente precisa estar atento a essas questões. O verso 4, Esdras, o escriba, ele estava num púlpito de madeira que tinha sido preparado para esse fim, e estavam em pé junto a ele, aqui, em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maacéias, e à sua direita, Pedaías, Misael, Melquias, Azum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Abriu Esdras o livro à vista de todo o povo, porque estava acima de todo o povo, e abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Então o livro da lei foi aberto, o povo se pôs em pé. E no versículo 6 diz que Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, amém, amém, levantando as mãos, então se inclinaram e adoraram ao Senhor com o rosto em terra. Irmãos, reverência à palavra. Quando Esdras abre aquela palavra, ele está num platô, um lugar mais alto, como esse púlpito, está num lugar mais alto diante do povo, até para que a sua voz possa ser melhor ouvida,
né? Não tinha microfone naquele tempo, então a sua voz precisava ser ouvida, mas há também um pequeno simbolismo aqui. Ele estar num lugar mais alto também aponta para o fato da palavra vir do alto ao encontro do povo. Não é Esdras, mas é a palavra vem do alto, a palavra vem de Deus, ele está num lugar mais alto, há um pequeno simbolismo aqui. A palavra é proclamada de mais alto, na intenção de que o povo compreenda que ele está aqui, e o Senhor vem ao seu encontro por meio da palavra que é pregada, da palavra que é ensinada. E o povo se coloca de pé quando a palavra de Deus é aberta. Esdras louva a Deus. Nós temos uma grande conferência bíblica, um grande congresso bíblico aqui. Esdras louva ao Senhor, ele profere palavras de louvor. O povo consente no louvor. Amém, amém. Se prostra com o rosto em terra. Com o rosto em terra, esse tipo de adoração é somente perante a presença do próprio Deus, não é verdade? E eles reconhecem que a palavra de Deus é uma manifestação real da presença de Deus entre nós. Sabe o que eu aprendo com isso, irmãos? É que a gente precisa, nesse reencontro com a Escritura, a gente precisa reaprender a reverência diante da palavra. Porque a palavra de Deus, ela é uma manifestação real da presença de Deus entre nós. Sim ou não? É uma manifestação real. Porque a palavra que está sendo lida aqui nessa manhã não é do pastor Rafael. Não fui eu quem escrevi. Mas foi o Senhor quem inspirou os seus escritores a colocarem ela no papel e fazê-la chegar até nós nesse dia. Ela é a expressão real da vontade de Deus. Então, nós precisamos, sim, reaprender nesse encontro com a Escritura algo chamado reverência, que no nosso tempo é algo totalmente descompromissado, né? Desvalorizado. As pessoas simplesmente, às vezes a palavra está sendo lida, a pessoa está mexendo no celular, e a palavra sendo lida, sendo pregada, e a pessoa está mexendo no celular, olhando o Instagram, olhando o Facebook, respondendo o WhatsApp. Irmãos, precisamos ter a consciência de que essa palavra, ela não é nossa, ela é do Senhor, e a Ele toda reverência, porque Deus é um Deus temível. Ele é o Criador dos céus e da terra. Estamos diante da palavra desse Deus que criou os céus e a terra e tudo que neles há. E Ele fala conosco por meio da sua palavra. Eu não posso deixar de considerar isso, abrir meu celular e viver como se o que está sendo lido fosse um encarte, um jornal, uma notícia qualquer. Não, o que está sendo lido é algo fundamental para a minha vida. A minha vida depende de entender a palavra de Deus corretamente. Eu preciso ter reverência, eu preciso compreender essa realidade. E caminhando para o final do texto que nós lemos, versos 7 e 8, os levitas, eles ensinam a lei. Está lá no versículo 7. Eles ensinavam a lei. Então, a lei estava sendo pregada e eles ensinando a lei. E no verso 8, a palavra diz que eles leram o livro da lei de Deus, esclarecendo aquilo, ensinando aquilo, dando conhecimento para o povo acerca da palavra. Irmãos, isso é fundamental. A importância da exposição bíblica na pregação. A palavra de Deus precisa ser ensinada. Ela precisa ser exposta e ensinada. Ela não pode ser diluída, ela não pode ser assimilada por qualquer outra coisa, mas ela precisa ser pregada. E ela é suficiente. Eu preciso crer nisso. Ela é plenamente suficiente para fazer aquilo que o Senhor deseja fazer na nossa vida. A palavra é suficientemente poderosa. Não basta apenas proferir textos fora do contexto. Eu preciso explicar o contexto. Preciso explicar de onde vem aquele texto. Eu preciso ensinar isso para o povo. O povo precisa aprender isso. O povo precisa buscar isso. Você precisa buscar isso. Você precisa aprender mais. Amém? Você precisa. Nós precisamos aprender mais da palavra. Quantas vezes a gente ouve textos fora de contexto, versículo fora de contexto?
Às vezes, para poder fundamentar alguma coisa que a gente quer falar, a gente pega um trecho, não pega nem um versículo inteiro, que se você pegar o versículo inteiro, aí dá ruim, né? Não, você pega um trecho para poder dar base para o que você está falando. Por exemplo, eu vou dar um exemplo muito rápido aqui. Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, 1 Coríntios capítulo 4, são textos que falam a respeito de julgar. E aí o capítulo 7 de Mateus, Jesus ensina, né? Não julgueis para que não sejais julgados, não é isso? 1 Coríntios capítulo 4, o apóstolo Paulo diz, a mim ninguém julga, quem me julga é Deus. Aí você vê até adesivo de carro, quem me julga é Deus. Eu já vi adesivo de carro, quem me julga é Deus. A pessoa usa isso no contexto de que ela vive a vida dela do jeito que ela quiser, ela faz o que ela quiser e ninguém pode falar nada, porque quem me julga é Deus. Não é o que a palavra de Deus está dizendo. Não é. Você sabia disso? Não é o contexto. Paulo está falando de um contexto em que não é possível julgar um obreiro, porque não é possível conhecer o coração do obreiro. E só quem conhece, esquadrinha os corações dele, de Apolo, de Pedro, esse é o contexto, é Deus. Então, quem julga o coração do obreiro é o Senhor. Agora, atitudes, irmãos, ações, como não julgar? Mas Jesus fala para não julgar ninguém. Não é isso que Jesus está falando. Jesus está falando um outro contexto, o jugo hipócrita, que é o jugo dos fariseus. Porque os fariseus diziam para você, né, não fazer determinadas coisas no dia de sábado, mas eles não estavam dispostos a isso. Eles te julgavam, mas eles mesmos iam lá e faziam. Então, isso é um julgamento hipócrita. O que Cristo está falando, se você ler o capítulo 7 de Mateus, é sobre um julgamento hipócrita. Não é que você não julgue, pelo contrário, a palavra de Deus diz que nós julgaremos o mundo, inclusive. Nós julgaremos o mundo. E a palavra de Deus nos diz, julgai bem todas as coisas e retende o que é bom. O que é isso? O que é isso, se não você julgar? Você só sabe o que é bom se você julgar. Não é verdade? Agora, julgar o coração você não consegue. Você consegue julgar as atitudes. E essa é uma atitude errada. Essa é uma atitude correta. Isso é certo. Isso é colocar o texto dentro de um contexto real. Não trazer versos fora de contexto, fora de prumo, para trazer base para aquilo que a gente quer, né, explicar. Então, aqui a palavra está sendo pregada, e não somente pregada, mas ela está sendo ensinada. E isso é muito importante, irmãos. E por isso, eu gostaria, então, de, diante dessa breve exposição, nós salientarmos, né, levarmos conosco. Eu vou separar só 3 tópicos, eu não vou pregar, né? Só vou entregar 3 tópicos para vocês a respeito de tudo aquilo que nós lemos aqui. Esses destaques finais a respeito desse texto que nós lemos. O primeiro deles é que a palavra, nós já falamos aqui, a palavra de Deus ela deve ser desejada, ela deve ser apreciada com reverência no meio da congregação. Essa é a primeira coisa. A igreja precisa desejar a palavra. A igreja precisa apreciar com reverência a palavra de Deus. Isso significa que a igreja também tem um papel importante na busca pela centralidade da Escritura. A igreja de Cristo, ela tem esse papel importante. Eu posso, já falei lá, Campinho, se eu me desviar e ninguém da congregação se atentar para o meu desvio, ninguém da congregação estiver atento àquilo que eu estou pregando no púlpito de Campinho, e simplesmente eu me desvio para ensinos errados, para ensinos fora da palavra, a igreja acata aquilo como verdade e continua comigo, a igreja se torna também culpada junto comigo. Porque a igreja precisa estar atenta, irmãos. O pastor, ele não é um ser soberano, que não está sujeito ao julgamento do povo. Claro que nós estamos. Se aquilo que pregamos é fidedigno, amém, glória a Deus por isso. Mas se aquilo que pregamos está com desvio, misturado com erro, os irmãos precisam também estar atentos para ajudarem o pastor a retomar a direção correta. Então, é a igreja, é a sinergia do corpo de Cristo. A igreja precisa desejar a palavra.
A igreja precisa desejar a palavra, precisa apreciá-la com reverência. E nós percebemos isso na liderança do povo, quando vai a Esdras e pede: leia para nós a Escritura, ensine a Escritura para o povo. Isso demonstra zelo, desejo, apreciação. O segundo ponto, a palavra ela tem um papel central no processo de renovação espiritual. Está fraco espiritualmente? Precisa ser forte, precisa progredir, você entende que precisa de mais maturidade, precisa de uma fé mais robusta? A palavra é o começo de tudo. Não adianta você participar de todas as reuniões de oração aqui dessa igreja, se você não der atenção à palavra de Deus. Não adianta subir monte, igual a gente vê, não, eu vou para o monte. Meu irmão, o monte, é um morro, não tem poder nenhum em si. Se você sobe, se você faz caminhada para Jesus, se você participa de todos os eventos, mas se a palavra não é central na tua vida, você só é um ativista. Você é um mero ativista. A palavra precisa ser central no processo de renovação espiritual na tua vida. Quer maturidade? Leia a palavra, aprenda dela. Quer ser edificado? Quer ter mais disciplina? Quer ser aprimorado na fé? Leia a palavra, aprenda da palavra. O próprio Deus quer te ensinar. É impossível haver regeneração, reconciliação, renovação no Espírito, se não for por meio da palavra como centro da sua vida espiritual, da vida espiritual da igreja. E por fim, último ponto, a Escritura, a palavra de Deus, ela deve ser o centro de toda atividade de culto. Toda atividade de culto deve ter a palavra de Deus como centro, norteador de tudo que se faz. Irmãos, nós não estamos autorizados a inovar. Ah, pastor, estou pensando aqui num esquema para a gente fazer que, vai bombar e tal, fazer uma coisa diferente no culto. Irmãos, a gente não está autorizado a inovar. Ah, mas a palavra de Deus não diz que não pode. Sim, mas ela também não diz que pode. Então, eu vou te dar uma ideia de todo o coração. Se não está dizendo lá que não pode, mas se também não diz lá que pode, não tem nada, Deus não fala sobre isso. Sabe o que é melhor? Não inventa. Sabe por quê? 2 caras foram inventar uma vez, Nadab e Abiú. Eles foram inventar uma vez. Foram querer fazer algo diferente. O que aconteceu com Nadab e Abiú? Foram consumidos, foram mortos, sumariamente mortos, porque Deus não mandou eles fazerem nada. E o que eles fizeram não estava errado, se você for parar para pensar. Mas foi dito para fazer? Não foi. Foram inventar a história. Foram querer fazer coisa diferente. Irmãos, nós não somos autorizados a isso. Não somos autorizados a isso. A Bíblia precisa ser central em toda atividade de culto. Tem fundamento? Isso aqui está na Escritura? Amém. Vamos fazer. Olha, não está na Escritura. Eu li, não tem nada falando sobre isso. Não faça. Não faça. Porque se até para fazer o que é prescrito já é difícil, imagina inventar coisa nova, né, irmãos? A gente já tem dificuldade com o que é prescrito. Imagina com coisa nova, irmãos. A gente precisa fazer bem aquilo que Deus exige que seja feito. O culto precisa ser em espírito e em verdade. A verdadeira adoração, sabe? Isso precisa ser feito em espírito e em verdade. Verdade. Intensidade. A palavra precisa ser o centro de toda atividade cultica da igreja. Tudo deve redundar em vidas mais edificadas na palavra de Deus, sabendo que por meio dela, e só por meio dela, é que nós ouvimos a voz do Deus a quem nós servimos. Quer conhecer Jesus? Quer parecer mais com Jesus? Pastor, eu quero me parecer mais com Cristo, como a palavra diz. Então, conheça a palavra de Deus. Porque Cristo é a personificação dela. Conhecer a Bíblia é conhecer a Cristo. É a mesma coisa. Conhecer a Bíblia é conhecer o teu Salvador, o teu Redentor. Assim como desprezá-la, pense nisso. Desprezar a palavra é também desprezar a Cristo. Você já pensou nisso? O tanto que você despreza a Bíblia é exatamente o tanto que você despreza o teu Salvador. Porque Ele é o Logos de Deus, Ele é a palavra personificada. Não despreze a Bíblia.
Não despreze a palavra. Se comprometa com mais tempo de qualidade, mais atenção à palavra de Deus. Busque conhecer mais. Busque progredir nesse conhecimento. Deseje isso para a sua vida e para a sua igreja. Cada vez mais. Pastor, aqui a gente é Bíblia para tudo. Amém. Glória a Deus. Que seja mais, então. Que seja ainda mais. Então, ore por isso. Porque se já está bom, Deus pode fazer ainda muito mais, irmãos. Porque Deus, ele não fica retendo a bênção, não. Amém? Ele não fica retendo. Os braços dele estão estendidos para abençoar. Basta que o seu povo busque verdadeiramente. Eu espero em Deus, em nome de Jesus, que essa palavra abençoe a vida dos irmãos, abençoe a vida dessa igreja e que os irmãos possam progredir na graça e no conhecimento de Cristo. Vamos orar? Gostaria de orar com os irmãos nesse momento. Se possível, eu gostaria de pedir que se colocasse de pé. Eu não sei o quão distante você está dessa realidade que nós tratamos aqui nessa manhã, mas é bem possível que pelo ritmo de vida que você tem levado, que todos nós levamos, eu também trabalho fora, e eu sei que o ritmo de vida é massacrante, irmãos. É assolador, eu sei disso. Trabalho fora, tenho um filho pequeno, às vezes você chega em casa destruído, você não tem condições de fazer mais nada. Mas uma coisa que eu aprendi com um professor do seminário, pastor Henrique Araújo, ele disse para a gente uma vez: olha, não está com vontade de orar? Não quer orar? Não está afim? Não está afim? Se ajoelha e ora, e fala isso para Deus. Senhor, eu não estou afim, eu não quero, eu estou cansado, sabe, eu não consigo, e eu não quero. Fala isso com o Senhor, abre o teu coração para Ele. Senhor, eu sei que eu tenho que ler a Tua palavra, meu Deus, mas eu não estou afim, eu quero sentar, eu quero ver uma televisão, eu quero relaxar, meu Deus, me perdoa, tem misericórdia, eu não quero. Irmãos, olha, abre o teu coração com o Senhor. Sabe por quê? Quando você começar a fazer isso, Ele vai te conduzir aos mananciais, é Ele que vai te conduzir. Então, aquilo que era uma falta de disposição, vai começando a se tornar uma disposição, tirando força lá de onde você nem sabia que tinha, porque é Ele quem provê isso para você. O seu tempo é dele, entenda isso. O seu tempo não é do Netflix, não, meu irmão. O seu tempo é dele. Mas, pastor, eu fico na TV, eu vejo novela bíblica, mas novela bíblica não é Bíblia. Novela bíblica não é Bíblia. Bíblia é Bíblia, novela é novela, são coisas distintas. Não aprende a Bíblia pela novela. Porque se o roteirista tiver colocado uma coisa ali que não está na Escritura, você vai entender que é verdade. E um monte de coisa que não está na Escritura. Até para você fechar um roteiro, né? Coloque-se diante do Senhor. Então, eu não sei como é que a sua vida está, mas se está difícil também para mim, irmãos. Sendo muito sincero com os irmãos, é difícil sim. Mas se a gente não lutar com as armas espirituais, o que vai ser então? Vamos nos entregar? Não é verdade? Não se entregue, persevere por amor a Cristo, porque Ele fez tudo por você. Então entregue até a tua última gota de suor, entregue a sua última lágrima nas mãos dEle, que não mediu esforços por você, então também não meça esforços por Ele. Faça por amor a Ele, faça para a glória dEle, e você vai ser abençoado, você vai ser edificado em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, eis aqui, Senhor, uma parcela do Teu povo que se reúne neste lugar nessa manhã, Pai. E eis aqui a Tua palavra, Senhor, que foi lida perante nós. Apesar de eu ser o leitor da Tua palavra nessa manhã, ela também é para mim, Senhor. Ela também é dirigida ao meu coração, ó Deus. E por isso eu me uno aos meus irmãos nessa hora, Pai. Entendendo, meu Deus, a necessidade que a Tua palavra venha ao nosso encontro e transforme a realidade das nossas vidas espirituais nessa manhã, Senhor. Em nome de Jesus te pedimos, ó Deus. Nos ajuda, Senhor, no meio dessa turbulência da vida moderna, Pai. Com o tempo escasso ou mal administrado que temos, nos ajuda, Senhor, a remirmos o tempo e darmos a devida atenção à Tua palavra, entendendo que ela é o manancial de águas vivas, ó Pai, que nos dá vida e vida com abundância. E eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus, que a Tua palavra, Senhor, jamais se aparte da vida desta igreja, meu Deus.
mas que esta igreja cresça cada vez mais como uma árvore frondosa, que consiga dar sombra para muitos se abastecerem debaixo dela, descansarem debaixo dela, e que seja, Senhor, uma árvore que cresça com as raízes fincadas na Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, assim o Teu povo, ó Deus, porque sabemos que onde a Tua palavra é valorizada, certamente a bênção também é derramada sem medida, e nós confiamos na Tua promessa, na Tua palavra, e é em nome de Jesus que nós oramos, amém, e graças ao Senhor. Que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente, e a igreja de Cristo nesse lugar, em Sepetiba, seja abençoada e edificada em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Irmão, após podeis assentar a igreja, agora nós teremos um acróstico com as mensageiras. Chamar aqui a Euseni. Não tem nem o que acrescentar, né, sobre o que o pastor pregou e sobre tudo o que ele falou, né, irmãos? Bom dia. Nessa semana, né, foi o dia dos avós, e a gente vai trazer um acróstico para os avós, e vou trazer um versículo que fala lá em Provérbios 17:6, que fala assim: coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os pais. Que a gente possa pensar que a idade, né, para os mais novos são experiência. Então, esse acróstico que elas vão apresentar fala sobre a experiência da idade, tá? Vem. Vida feita de experiências vividas com alegrias e dificuldades. Ensinamentos e lições. Ensinadas com a gratuidade do amor. Lutas e conquistas. Lágrimas e sorrisos. Histórias de vida, hoje repassadas, pensadas e refletidas. Idade marcada pela maturidade, idade chamada novidade. Cabelos brancos pintados pelo tempo, corpo marcados pelas rugas do cansaço. Envelhecimento ou experiências de vida, e a vida de quem longos caminhos percorreu, em lições que se transformaram para o jovem que muito pouco aprendeu. Então, a gente formou a palavra velhice. E aí eu vou pegar a última frase que diz assim: a vida de quem longos caminhos percorreu, em lições se transformaram para o jovem que muito pouco aprendeu. Então, que a vida de vocês seja exemplo para os jovens de hoje, e que os jovens sigam os exemplos das pessoas que são mais velhas, porque elas têm muita história, vividas e experiência para vocês. Agora eu gostaria de chamar nossa irmã Edmilson, que vai estar finalizando aqui. Obrigado, pastor Rafael. Muito boa palavra. Estava precisando mesmo. Deus abençoe. Vamos ficar de pé, irmão. Nós vamos para a nossa escola bíblica dominical. Gostaria de convidar o pastor Paulo para impetrar a bênção apostólica. Por favor. Oi?
Nós vamos falar sobre a IBF hoje à noite, tá bom? Que foi uma benção ontem. Bom dia, amada igreja. Vamos orar para encerrar esse culto. Senhor nosso Deus, Pai, te agradecemos por tudo que vivemos nessa manhã, pela Tua palavra proferida aos nossos corações. Obrigado pela vida do Teu servo, pastor Rafael, que ele continue sendo tremendamente usado e abençoado por Ti, por onde quer que ele passe, Pai. Que ele e a sua família sejam bênçãos e sejam abençoados também. Abençoa o Teu povo nessa manhã, Pai, e continue falando aos nossos corações. E te pedimos, Pai, que o Senhor nos dê o entendimento para o aprendizado da Tua palavra agora na escola bíblica. E agora que o amor de Deus, que a graça do Senhor e do Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo repousem sobre a primeira igreja batista em Septiba. Amém. Deus abençoe, queridos. Vamos para as nossas classes.